Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal, ao canal Evoluir. Eu sou Kentamura e o assunto de hoje é um assunto muito interessante, né? Por que será que às vezes as nossas orações não estão sendo atendidas ou aparentemente não estão sendo atendidas? Por que será que a gente ora todos os dias com tanta intensidade, com tanta força, com tanta energia, mas aparentemente as coisas não estão funcionando? Então, hoje a gente vai falar mais a fundo sobre isso, tá bom? Vamos lá? O primeiro ponto que a gente tem que falar desse assunto é saber se você está orando ou se você está fazendo uma prece. Por quê? Essas duas coisas elas não são iguais. Etimologicamente, orar não tem nada a ver com fazer uma prece. Orar significa falar, se expressar, enquanto que fazer uma prece significa pedir, significa suplicar. Então são coisas bastante diferentes quando a gente diz orar ou fazer uma prece. Se o que você está fazendo é pedir, suplicar, implorar, pedir ajuda, você não está orando, são coisas distintas, tá bom? Esse é o primeiro ponto importante para entender. Quando oramos, nós falamos com Deus, nós vibramos no amor, expressando a nossa gratidão. Essa é a frequência divina. Por isso que nós não imploramos, nós não suplicamos, entende? Durante a sua oração, se você está passando por algum problema, um problema de saúde ou um problema financeiro ou qualquer outra coisa, apenas visualize o bem, foque unicamente no bem e agradeça. Quando você faz isso, você vibra unicamente numa frequência de amor elevada, uma frequência altíssima, a frequência do positivismo. Dessa forma, você não deixa que o medo prevaleça, que a preocupação prevaleça. Quando nós oramos, nós emanamos uma frequência elevadíssima. Sendo dessa forma, como eu acabei de falar, agradecendo, emanando amor, a gente começa o nosso dia de uma forma muito elevada. Mas tem um ponto importantíssimo que é o seguinte: para que a nossa oração funcione, nós temos de orar o dia inteiro. Né? Como assim orar o dia inteiro? Calma, eu vou explicar. Vamos lá. Quando a gente ora, a gente eleva a nossa energia. A gente eleva a energia, a gente faz com que a nossa vibração fique mais forte, que a nossa frequência fique mais elevada. Mas o que acontece? Todos nós temos uma série de fatores que influenciam ou podem influenciar, melhor dizendo, o nosso dia a dia. E eu vou falar de três fatores que podem influenciar demais a nossa energia no nosso dia a dia. São as notícias negativas, são as pessoas negativas e são as conversas negativas. Imagina a seguinte situação: a pessoa ela faz uma oração maravilhosa, né, de uma energia muito boa, e ela vai para o café da manhã. Chega lá no café da manhã, o que ela faz? Liga a TV. E o que ela faz? Liga nas notícias. E eu costumo brincar dizendo assim que normalmente a única notícia boa é o bom dia, né? Então a pessoa vai lá e diz: bom dia. O Brasil já tem não sei quantos mil casos de Covid. Não há vacina para todos. O país tem o maior número de desemprego nos últimos 3 anos. Um grande incêndio já afetou mais de 2.000 casas. E assim vai. Na verdade, não tem notícia boa. Nessa hora que você está ouvindo a notícia, uma outra pessoa que está ali com você, ela também está ouvindo e ela comenta contigo: nossa, sabe a vizinha aqui de cima? Pois é, ela faleceu de Covid. Né? Nessa hora, uma outra pessoa que está com você, ela comenta: nossa, mas
Que doença desgraçada é essa? Quando que será que isso vai terminar? Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta isso. Quando isso acontece, que sensação você tem? Que tipo de sentimento você acredita que começa a girar dentro de você? Tudo isso causa preocupação, medo e insatisfação. A mente começa a maquinar todas aquelas notícias ruins e começa a sentir medo que algo possa acontecer com ela ou com a sua família. Em sequência vem a preocupação, o pensamento no futuro. Como que eu posso me prevenir? Como que isso pode não acontecer comigo? E os meus pais que já têm idade, como é que eles vão ficar com isso? E o meu emprego? E o país? Como que isso vai acontecer por tanto tempo e a economia continuar? O que vai acontecer comigo, com minha família, os estudos dos meus filhos? E junto com tudo isso vem a insatisfação. Por que eu não guardei dinheiro? Por que eu não me preveni melhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o governo não fez nada para evitar que isso acontecesse? Então, na sequência, a pessoa ela começa a entrar em revolta. E aí ela pensa, é o cúmulo tudo isso que está acontecendo. Eu pago tantos impostos e não tem hospitais suficientes. Os que tem não tem aparelho suficiente para todo mundo. Né? Ela pensa, alguém deve estar ganhando com isso, não é possível. E fica então impaciente no trabalho, discute com as pessoas em casa, discute com os amigos, fica irritadiça, fica sem condição de resolver as coisas, os problemas com equilíbrio. E aí que ela chega então na ansiedade. A ansiedade que é aquele pensamento no futuro de que as coisas aconteçam como ela gostaria que acontecesse, como ela deseja que aconteça. Né? Então ela fica pensando quando que essa situação toda vai acabar, quando que essa pandemia vai terminar, quando que o número de doentes vai acabar, quando que a vacina vai surgir. E o que acontece? Ela entra num ciclo, porque ela começa a procurar respostas positivas para todas aquelas notícias negativas que ela assiste todos os dias. Nessa ânsia, por isso que é ansiedade, nessa ânsia de buscar respostas positivas, de buscar boas notícias, sem ela perceber, o que ela faz? Ela vai buscar mais notícias. Então ela fica nesse ciclo, ela volta ao começo do ciclo que eu acabei de descrever, fazendo com que isso se torne um ciclo diário de negativismo, de uma energia densa. E nessa hora ela já está com energia tão baixa que ela nem se lembra mais daquela energia boa que ela começou quando fez a oração no começo do dia. Tudo que está à nossa volta vibra numa certa frequência. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo vibra à nossa volta, inclusive nós mesmos. Logo, a frequência da gratidão ela é infinitamente mais elevada do que a frequência da revolta. A frequência da serenidade é infinitamente mais alta do que a frequência da preocupação. A frequência da alegria é muito mais elevada que a frequência da tristeza e assim por diante. Porém, a maioria das pessoas vive nas preocupações, no medo, na tristeza, na ansiedade. O externo pode ter uma grande influência nas nossas energias se a gente não se atentar para isso. É por isso, por exemplo, que quem medita vai meditar num local calmo, tranquilo, não é verdade? Se o externo não tivesse influência sobre isso, as pessoas meditariam em qualquer lugar. É por isso, por exemplo, que num campo de batalha, de guerra, você não vê, eu não vejo, ninguém vê pássaros cantando. O externo influencia o que acontece à nossa volta, mas nessas coisas muito extremas que eu coloquei, esse exemplo de guerra, é muito fácil de enxergar. Mas na verdade, ele influencia como um todo, a todo momento, a todo instante.
É preciso que a gente consiga ter atenção em relação a isso. Então é tão claro quanto que o externo pode influenciar. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas vivem seu dia a dia se inundando de notícias ruins, de conversas negativas, de tragédias, falando sobre doenças, falando sobre problemas diversos. E não percebem que fazendo isso, elas estão se infectando, estão se envenenando, baixando as suas frequências. É a energia baixa que traz a preocupação com tudo. É quando as pessoas ficam presas no passado ou ficam presas no futuro. É quando elas no passado ficam lamentando de coisas que já aconteceram, ou quando elas ficam com a mente pensando no que pode vir a acontecer, como que vai acontecer, de que forma vai acontecer. Elas ficam com a mente projetada em algo completamente indefinido. Eckhart Tolle fala maravilhosamente sobre isso, e eu pretendo mais à frente fazer um vídeo específico sobre isso. Diz que é tão importante que nós procuremos parar de reclamar, de lamentar, de falar de outras pessoas, pararmos de ver tanto jornal, tantas notícias negativas, de mídias diversas, aonde a gente acaba sem querer focando em notícias, de estar em grupos, por exemplo, de celular, que falam só sobre brigas políticas. Procure não se alimentar mais disso. Isso é muito sério. Experimente assistir notícia uma vez por semana. Você vai ver que não muda nada. Não vai fazer absolutamente falta nenhuma o que você aparentemente perdeu nos outros dias. Experimente ficar um dia sem reclamar. Um dia inteiro sem reclamar nenhum minuto, nenhum momento. Nem pensamento, nem fala, nem atitude, nem nada, nem expressão. Você vai ver como o seu dia vai passar muito mais leve. Experimente participar de grupos de WhatsApp, de grupos de outras mídias, de Face, de Insta, que falam de coisas positivas, que falam de coisas alegres. Você vai ver como a sua frequência começa a mudar. Precisamos nos tratar com mais amor. Precisamos fazer mais a nossa parte ao invés de criticar. Precisamos aprender a agradecer mais ao invés de reclamar. A respeitar mais ao invés de julgar. Vamos nos alimentar de coisas boas, lendo bons livros, assistindo bons filmes, ouvindo boas músicas, evoluindo de alguma forma. Tenha boas conversas. Você pode conversar com alguém que esteja com você, mas você pode conversar também por vídeo. Mas tenha boas conversas. Fale de coisas boas. Conheça o lado positivo, alegre e bom de outras pessoas. Compartilhe o seu lado positivo. Compartilhe histórias. Comunique-se. Você pode aprender algo novo. Você pode aproveitar a internet para aprender alguma coisa nova. Mas, enfim, o importante é que você utilize o seu tempo para elevar a sua energia, para de alguma forma evoluir. Portanto, orar no começo e no final do dia é maravilhoso, É um momento em que a gente eleva a nossa vibração para uma frequência muito mais alta. Mas agora acho que deu para entender que o que nós fazemos no resto do dia é tão ou mais importante, porque o que a gente faz no resto do dia também é oração. Orar não é falar, não é se expressar. Então, como é que nós estamos nos expressando? Como é que nós estamos sentindo as emoções? Como é que é o nosso dia a dia dentro de nós, dentro daqui da gente? Porque é o que a gente vai fazer durante o resto do dia, as outras 17 horas que a gente tem, é que vai validar as nossas orações. Porque
No final das contas, nós somos as nossas orações. A partir de agora você não precisa mais sabotar suas próprias orações, porque você já entende. Trabalhe a favor de suas próprias orações. Tem um ditado muito legal que diz o seguinte: não adianta tentar construir uma casa colocando um tijolo por dia se a gente jogar todo o entulho para dentro. Então, trabalhe no seu dia a dia, faça as suas orações e viva suas orações. E pouco a pouco, dia após dia, você vai ver como sua energia começa a mudar, como a sua frequência vai ficando cada vez mais elevada. E você vai começar a ver, mais do que tudo, como as suas orações começam a funcionar, começam a serem atendidas. Bom, e para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma frase do Eckhart Tolle. A frase diz o seguinte: a verdadeira inteligência trabalha no silêncio. É no silêncio absoluto que a criatividade e as respostas para os problemas são encontrados. Legal, né, gente? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais do que isso, espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça, deixa aí o seu joinha, seu like, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E mais do que isso, compartilhe. Compartilhe porque você ajuda não somente ao canal, mas, como eu sempre digo, a gente nunca sabe a quem a gente pode estar ajudando. Mais uma vez, gratidão por estar aqui comigo e que todos nós juntos possamos evoluir.